Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo no qual eu conto histórias bíblicas e cito personagens dos quais eu mais gosto e mais admiro e trago para vocês sempre tirando uma lição no final, fazendo uma oração e explicando melhor o assunto. Como você já conseguiu ler no título, a história do vídeo de hoje é sobre a história do credor incompassivo. Sim, é uma parábola que se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, que nós podemos sim tirar uma boa lição e aplicar para o nosso dia atualmente. Então, o vídeo do assunto está bem interessante, o assunto é bem legal para explanar com vocês, espero que vocês gostem. É isso e fiquem com o assunto do vídeo. Então, como você já conseguiu entender, o vídeo de hoje é sobre essa parábola que se encontra no livro de Mateus. E o livro é Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 até o versículo 35, como você está conseguindo ler a referência aqui do lado. Eu gosto dessa referência porque se você quiser ler junto comigo, pegar sua Bíblia, nós podemos ler juntos, ok? Então vamos lá? A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? Então agora vamos à explicação desses versículos e dessa parábola maravilhosa que nós conseguimos explanar bacana aqui para você entender, ok? Então, como eu li aqui no versículo 23, ele fala: "Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos." Como assim, por isso, o reino dos céus é comparado com um rei que resolveu ajustar contas com seus servos? Porque nós somos pecadores, né? Então, e aqui na parábola, os servos ali eram os pecadores, né? Que o reino do céu é comparado com esse reino, porque Deus enviou seu Filho para nos salvar, porque nós somos pecadores, né? E é semelhante a isso. Então ele sempre nós vamos ter que prestar as nossas contas a ele. Mas voltando para a parábola, diz que no 24, que passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como assim trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos? É que ele tinha um servo que devia a ele 10.000 talentos, né? Que é a dívida daquela época. Então era muita coisa. E aquele servo não tinha como pagar ele. E trouxeram aquele servo até ele para que ele prestasse essa dívida. E no 25 diz: "Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido
ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Como eu disse, o servo não tinha condição de pagar aquela dívida justamente por ser bastante coisa. 10.000 talentos, né, é uma dívida bem alta. Então aquele servo não tinha como pagar. Mandou que tudo que ele tinha, inclusive ele, fosse vendido para que a dívida pudesse ser paga. Então no 26 fala que então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Então aquele servo, diante daquela situação, falou para o rei: seja paciente, espere, por favor, né, pedindo desculpa, espere que eu lhe pagarei essa dívida. Então no 27 fala: "E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida." Se sentiu compadecido, como diz aqui, né? Ele se compadeceu diante daquela situação e perdoou o servo, falando que ele não lhe devia mais a dívida, por aquele servo ter sido sincero e reverente à situação. E no 28 diz: "Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves." Então, saindo daquele momento, daquela situação, ele encontrou um de seus conservos, e aquele seu conservo que ele encontrou lhe devia 100 denários. 100 denários também era uma dívida da época. E sufocando, como diz na minha versão da Bíblia, sufocando e agarrando, ele disse: "Paga-me o que me deves." Então, vemos aí a diferença de atitude. Então, vamos ler aqui no 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." E no 30 nós lemos novamente aqui que diz: "Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida." Então, o servo que foi perdoado da dívida com o rei não perdoou com o servo. E aquele servo, naquele momento de que ele não quis perdoar o conservo, ele levou o conservo até a prisão, né? E mandou que ele ficasse lá até que ele conseguisse pagar a dívida. Então no 31 diz: "Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera." Então tinham, no caso ali, né, tinham companheiros daquele servo, né, vendo aquela situação e viram que aquele servo fez aquela maldade e foram contar ao seu senhor. Então no 32 fala: "Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste." E no 33 fala: Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E mandou que ele fosse levado pelos verdugos, né, para que ele pudesse pagar a dívida, né? Então ele já havia sido perdoado e ele foi levado por verdugos para que ele fosse pagar a dívida, né, após o perdão. E no 35, já finalizando, diz: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão." Amém? Então, os versículos que nós lemos contam essa parábola, e nós vemos que no começo ele fala que o reino dos céus é como se fosse esta situação. Deus é o nosso Senhor, nós somos os seus servos, e o conservo do servo são os nossos próximos, são as pessoas que convivemos no dia a dia. E no final ele faz referência de novo a Deus, falando que Deus é assim conosco. Que diz: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão." Agora, trazendo para os dias atuais, para os dias de hoje, nós vemos aí que Deus é assim conosco. Deus nos perdoa ao fazermos algo errado, e até na oração do Pai Nosso nós conseguimos ver isso, que se encontra também em Mateus 6, também no livro de Lucas 11, que diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores."
Então vemos realmente bem explícito esta situação dessa parábola. A gente pede perdão de Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se alguém te ofende, se alguém faz algo que você não gosta, você perdoa. Antes tem que pedir perdão da pessoa para falar com Deus sobre esse determinado assunto, para pedir em si um perdão de Deus. E como eu estava falando, nós temos que se consertar primeiramente na terra. Então, se nós perdoamos alguém, pedimos perdão de Deus, Deus nos perdoa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, se Deus nos perdoa, mas depois desse perdão de Deus sobre nós vemos outra situação a qual alguém nos ofendeu, alguém nos magoou, e não perdoamos aquela situação, não perdoamos aquela pessoa, nós já estamos saindo do foco. Então, sempre devemos perdoar. Mesmo que o pecado, o perdão venha à tona e seja muito ruim, ou de alguém que você era muito próximo, ou a ofensa foi muito grande, você sempre tem que estar disposto a perdoar, assim como Deus está disposto a te perdoar. O braço de Deus sempre está estendido para nos perdoar, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, meus amados irmãos, a lição que nós temos que tirar hoje é essa, é o perdão, né? A lição de perdoar, assim como nós encontramos na oração do Pai Nosso, que fala: e perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, meus amados irmãos, a lição que nós tiramos do assunto de hoje é essa. A lição é que nós devemos perdoar os nossos irmãos, nossos próximos, assim como Deus nos perdoa, né? Assim como Deus nos perdoa das nossas dívidas, das nossas ofensas, dos nossos pecados. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, quero lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de gravar esse vídeo, pela oportunidade que o Senhor deu para os teus servos de estarem este vídeo, Pai. Esteja conosco no decorrer do nosso dia e no decorrer da nossa vida, nos protegendo. E que seja feito somente a Tua vontade sobre nossas vidas e pedidos. Ó Deus, é que eu te peço e te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Que Deus abençoe a todos que viram até aqui. Deixe o like no vídeo, compartilhe e comente. Eu agradeço de coração. E se não é inscrito e quiser se inscrever, eu vou agradecer também. Muito obrigado, é isso. Deus abençoe e tchau.